Olá, igreja! Que bom ter você conosco. Estamos em uma jornada de 40 dias meditando sobre relacionamentos transformados. Hoje é o nosso 18º dia e o nosso tema é o perigo do engano. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1, 6 e 7. É uma cena comum, alguém com quem você caminhava, trilhando o caminho estreito do evangelho, de repente começar a se afastar desse caminho. Se envereda por uma nova trilha, segue um atalho e deixa o bom caminho. Isso também estava acontecendo na igreja da Galácia. Paulo é sincero, se diz admirado com essa guinada de rumo de algumas igrejas e alguns irmãos. Entre admirado e indignado, Paulo revela dois aspectos da operação do engano no meio das nossas igrejas e dos nossos relacionamentos. A princípio, Paulo diz que alguns estão rapidamente abandonando a verdade para seguir outro evangelho ou outra verdade. A graça de Cristo estava sendo substituída por outra coisa, parecida, mas não idêntica, uma mistura que teria efeitos fatais sobre os mais ingênuos. Logo depois ele esclarece: não há outro evangelho, mas algumas pessoas estavam pervertendo o evangelho de Cristo. Então, ao observar o conjunto de relações que se conectam nesse instante, você percebe três nuances: os cristãos da galáxia sendo seduzidos e fascinados, os pervertedores do evangelho perturbando a igreja e Paulo tentando esclarecer e trazer os crentes à razão. Nesse cenário, aprendemos muito sobre relacionamentos. Aprendemos que temos dúvidas e incertezas, muitas vezes sendo tentados a seguir novidades. É fácil hoje considerarmos os cristãos gálatas como infantis e inconstantes. O que não sei é se nós nos sairíamos melhor nas mesmas circunstâncias. Especulações à parte, o fato fica evidente: podemos nos deixar levar por outro evangelho. É um perigo real. Aprendemos que no nosso círculo de relacionamentos, alguns perturbam e querem perverter o evangelho. Há pessoas que se dão ao trabalho de enganar, atrapalhar, confundir, perverter a verdade do evangelho. É preciso ter sabedoria para lidar com tal situação. Alguns têm dúvidas e confusões legítimas, e uma boa orientação resolve muito. Outros, porém, são taxativos em deturpar a essência da palavra e gerar outro evangelho. Esses devem ser vistos de forma mais severa, como perturbadores e pervertedores. Aprendemos que a argumentação é fundamental. As armas de combate pela verdade não são carnais. Paulo tinha a experiência da vida transformada, o conhecimento vindo do estudo diligente da palavra, a vida de oração, de serviço, o exemplo que dava e o testemunho de Deus e dos outros sobre o seu chamado e vocação. Essas são as armas de combate dos cristãos ao longo dos séculos. Os métodos até podem variar, e é bom que variem, falando aos contemporâneos, mas os princípios e os recursos têm se mostrado constantes. Uma vida transformada pelo Evangelho precisa ser marcada pela sabedoria para perceber mensagens que distorçam a mensagem, pela vigilância a fim de não se deixar levar por essas mensagens adulteradas e pela capacidade de argumentar, aprofundando aos que estão firmes, incentivando os inconstantes e repreendendo os que se disseminam os erros. Nas nossas relações, todos queremos ser Paulo, e assim seja, mas há sempre o risco de sermos os cristãos gálatas, o que é um perigo, ou os pervertedores do evangelho, o que é praticamente uma sentença condenatória.